as economias para abrir mão desse orçamento. Um outro ponto para o debate são as políticas financeiras dos bancos centrais, né? Quer dizer, até que ponto nós vamos poder continuar com essas políticas financeiras de emprestador em última instância, né? Ou ainda, de outra forma, que está sendo chamado, que os bancos centrais estão se transformando em bancos de fomento, depois de décadas que eles, né, negaram, né, neoliberalismo negou a questão do banco de fomento, os bancos centrais se tornam bancos de fomento, isso também vai ter que ter um fim. Agora, até que ponto vai, em que ponto reverte, essa é uma discussão para o debate importante. Os bancos zumbi, né? Não é só banco espanhol que está quase morto-vivo, que só vive pelo refinanciamento, né, do Banco Central Europeu, pelo refinanciamento, né, do Estado, né? Existem bancos na Alemanha, os bancos públicos na Alemanha, né? Existem situações também no Reino Unido, na França, ou seja, nos próprios Estados Unidos, isso é claro, né, quando a gente vê a impossibilidade de aplicar o Basileia III, né? As regras do Basileia III são impossíveis, né, de serem aplicadas num contexto onde os bancos não conseguem minimamente articular seus ativos e passivos na direção de uma certa estabilidade patrimonial. Então, esse é um outro problema da economia internacional que não vai se resolver só com decisões a partir, né, da zona do euro, né? É por isso que o quadro regulatório internacional me parece que é uma questão-chave nesse debate. Agora, é um debate sobre o quê? É um debate sobre desenvolvimento, né? E nesse debate sobre desenvolvimento, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, tanto para a Europa, seja para o Brasil, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho a sensação de que, nesse processo de crise, algumas tendências da financiarização elas estão se tornando cada vez mais fortes, né? Quer dizer, não é uma crise da financiarização, é uma crise na financiarização, né? Por quê? Porque a relação entre os Estados nacionais e corporações, né? A questão do emprego-desemprego, nova distribuição de emprego-desemprego, a qualidade do trabalho, né? Isso está se acelerando, né? Quer dizer, a questão do emprego informal, a precarização, essa flexibilização do mercado de trabalho com uma busca, né, o tempo todo de satisfazer as necessidades do capital do ponto de vista da sua mobilidade. E curto prazismo, a redefinição das políticas sociais e direitos sociais. Essa greve ontem, né, de 24 horas na Grécia, as revoltas, passeatas na Espanha, todas elas apontam para, na verdade, o seguinte, perda de direitos sociais e modificação das políticas sociais. E a questão das desigualdades sociais. Então, se a gente for pensar a questão da crise europeia, eu acho que é mais um exemplo de uma situação que exige que nós pensemos a questão do desenvolvimento. Agora, como pode ser o desenvolvimento nesse contexto, né, de financiarização? Porque os limites. Agora, eu acho interessante como a lucidez do Celso Furtado, só para a gente terminar, quando ele escreve aquele livro sobre transnacionalização e monetarismo, né, onde ele diz, já escreveu nos anos 70, você estava mal começando esse processo, e ele dizia o seguinte, que ele via, né, que esse processo de transnacionalização do capital ia limitar muito, né, o poder dos Estados nacionais para fazer política econômica. Ao mesmo tempo, ele apontava o seguinte, ele apontava para, talvez, que as saídas da crise não fossem mais pelo caminho da industrialização. Então, se não tem mais caminho da industrialização, do avanço, qual será o caminho, né? Então, essas dúvidas, né, que ele, né, colocava nos anos 70 são extremamente atuais e importantes para a gente pensar que as saídas não se esgotam, né, no fenômeno cambial monetário ou fiscal. Os fenômenos eles têm que estar integrados num processo de entendimento da economia, nas suas várias... A economia e a sociedade, né? Então, temos mais dúvidas, na verdade, do que soluções, mas são importantes pontos para o debate. Obrigada.